torcida tentava empurrar e tal, mas olhava para o campo, via um Cruzeiro numa palmolice desgraçada, um time pálido, sabe, um time pálido, um time sem alma. Aí eu comecei a olhar para aquilo e falei, porra, teve uma bola assim que ela foi metida do lado esquerdo, à esquerda das cabines de rádio ali, ela foi metida para o Matheus Pereira veio, era um lance de perigo, a torcida, todo mundo estava de pé. Matheus Pereira assim, cara, uma displicência abissal, um negócio assustador. Ele deu um traquezinho na bola, a bola pegou ali do lado ali de fora da rede. Aí o Mineirão vaiou, os caras ficaram putos, o torcedor ficou puto, xingou pra cacete. E o torcedor tá errado. O torcedor tá errado? Não tá. Não tá porque ele viu jogador entrar em campo e resolver lá contra o River, ele viu os caras, quer dizer, viu depois, né? Os caras do Botafogo resolverem. E cadê as referências do Cruzeiro, cara? Cadê o Wallace para entrar em forma e responder exatamente na mesma proporção daquela projeção que todos nós fizemos aqui quando o nome dele foi anunciado? O Matheus Henrique é um jogador importante, um motorzinho, joga demais, mas ele sozinho também não vai fazer milagre. E cadê o Matheus Pereira, o 10 Matheus Pereira, para pegar e resolver o jogo? E dar aquele passe, aquela assistência que põe o cara na cara do gol e o cara define, para ele fazer, para ele resolver, o Barreal fazer o que a gente esperava dele também, em outras apresentações que chamaram a atenção de todos que estavam no Mineirão e a nossa da imprensa. Então cadê, velho? Cadê esse time com tesão no jogo? Ah, você acha que futebol é só isso? Não, mas sem isso não há futebol. Vocês acham, eu estava até conversando com o pessoal lá, onde eu estava assistindo o jogo, vocês acham que a torcida do Cruzeiro tem um carinho especial pelo Romero? Por quê? Porque ele é um craque? Porque joga de fraque e cartola? Claro que não. Porque o Romero entrega dentro de campo aquilo que faltou ao Cruzeiro contra o Lanús. Que é punch, cara. Que é entrega, que é determinação, que é querer, que é com vontade. Eu olhava para um Cruzeiro deprimente, cara. Sabe, você vendo aquele jogo, falei, pô, é isso? É só isso? E eu falei lá no Instagram e vou falar aqui, já recaiu culpa sobre o Seabra, sobre preparação física, preparador de goleiros, agora está recaindo sobre o Diniz, sobre a diretoria. E os jogadores? E a cota de parcela dos jogadores, de responsabilidade dos jogadores, nisso que podemos chamar de qualquer coisa, menos de futebol que define uma vaga final da Sul-Americana, porque o Cruzeiro parecia que estava num treinão, sabe aqueles treinos? Ah, os caras vão ganhar folga no domingo de carnaval, mas tem um treino recreativo sábado de manhã, pô, isso é brincadeira. Aí o torcedor fica puto, com razão, o torcedor cobra com razão, o torcedor vaia com razão, o torcedor fica pistola com razão, e está muito claro para todos nós que estávamos no estádio e do lado de cá depois assistindo aos melhores ou aos piores momentos aqui, que o torcedor tem plena convicção de que a coisa está muito pior do que todos nós imaginávamos, porque antes do jogo, eu confesso que eu estou mudando de opinião, estava conversando com o Valu mais cedo, eu estou começando a mudar de opinião. Porque eu falava de um elenco bom do Cruzeiro, aliás, eu cheguei a falar que era muito bom, porque os reforços me passaram essa ideia de que era bom. Eu vi um Cruzeiro que as referências não estão ajudando, as contusões atrapalhando, os treinadores sendo cobrados, e o Seabra e agora o Diniz não estão resolvendo o problema, e a pressão o Diniz já sabe. Aliás, Diniz, só te informando que eu gosto do seu trabalho, e já faz muito tempo que eu gosto. Era mais divertido quando você não estava treinando times aqui de Minas, né? Porque ver de fora é muito mais gostoso. Agora, você precisa entender que quando essas coisas não acontecerem, o Cruzeiro hoje tem dono, né? E se o dono acordar de ovo virado, olhar para tudo isso e falar, não quero mais, então ele não quer mais. Ele não vai, você pode ter certeza que ele não vai mudar de camisa para chegar lá e chegar e falar, porra, esse aqui eu não quero, 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 e não quero treinador. Ah, tá fazendo campanha? Não, muito antes pelo contrário. Esse vídeo aqui é um comparativo do que eu assisti ontem, do que eu assisti hoje, ontem do Atlético, hoje do Botafogo, e que eu vi no Mineirão com esses olhos que a terra de comer. Que o Cruzeiro jogou qualquer coisa no Mineirão, menos um jogo que decidia vaga, quer dizer, é o primeiro jogo da decisão para a vaga final da Sul-Americana. Vocês estão de brincadeira. Então o torcedor logo tem muita razão. E outra coisa, já está claro para todos nós, que a paciência do torcedor do Cruzeiro já bateu no platô. Então é se salvar no Brasileiro e tentar
resolver lá contra o Lanús, porque não me parece um bicho de 7 cabeças. Uma boa estratégia no jogo de volta, o Cruzeiro pode voltar com a vaga, desde que não jogue isso que a gente viu no Mineirão, que pode ser chamado de qualquer coisa menos de futebol que decide vaga numa final de Sul-Americana. É isso aí. É isso, e esse começo de Sul-Americana, ou melhor, esse começo de Fernando Diniz à frente do Cruzeiro, não está sendo, talvez, como o torcedor cruzeirense gostaria. Mas a gente aproveita para colocar números aí para você, Fã Esportes. Os primeiros 5 jogos com ele, pelas equipes que ele já passou, e a gente tem um aproveitamento ali, ó. Um aproveitamento que do Cruzeiro é um aproveitamento bem baixo, com 27%. 73% com o Fluminense, é o maior aproveitamento ao lado do Vasco ali. No Santos, 40% e com o São Paulo, 53%. Ou seja, esse Cruzeiro e esse começo do trabalho de Fernando Diniz não está sendo nada fácil. E ontem, mais um empate para esse comecinho de 5 jogos de Fernando Diniz. Eu acredito que a mobilização já começou agora no vestiário e momentos como esse que acontece são momentos de aprender e aprender rápido. Tá? Hoje quem jogou muito bem foi o torcedor. Esse jogou bem, incentivou o time quase na totalidade do jogo, vaiou no final do jogo e vai às merecidas. A gente tem que saber absorver e saber entregar coisa melhor para o torcedor. Na minha conta pode colocar tudo que quiser colocar. É isso, não tem nada. Eu sou o treinador do time e o time tem que produzir, o time tem que ganhar. Mas responsabilidade eu tenho desde o dia que eu cheguei aqui. E eu quero ter a responsabilidade. E é para me cobrar mesmo. Trocaria o gol pela vitória hoje, mas agora levantar a cabeça, a gente sabe que lá vai ser um jogo também muito difícil. A equipe deles fisicamente é indiscutível, vocês viram aí, mas agora a gente precisa entrar focado lá, decidido do que a gente quer, porque se a gente cometer esses equívocos de desatenção dentro da área, ou uma desatenção na marcação ali, a gente pode acabar tomando gol e pode custar caro. É isso, resultado complicado aí pro jogo da volta. E agora a gente volta lá para Belo Horizonte, onde eles acompanharam um pouquinho mais de perto o Bruno Vicari e Girotti. O Bruno, Jean, trazendo um pouquinho dessa semana aí, é claro que o arquirrival faz a partida que faz. Quase se coloca numa final de Libertadores. Fica ainda um gostinho ainda mais amargo pro torcedor cruzeirense, né? Muito, viu, Luciano? Exatamente esse é o sentimento hoje por aqui. Até pela comparação entre o que os times fizeram e o que entre as torcidas fizeram. Porque o Diniz não pode falar, mas a gente estava no estádio e a gente pode, né? A torcida do Cruzeiro, primeiro, ela consegue lotar o estádio, são mais de 57 mil pessoas. E quem fez isso no Brasil esse ano? A torcida do Flamengo, talvez a torcida do São Paulo. Só que, para não dizer que o torcedor prejudicou, os sinalizadores acendidos pela torcida do Cruzeiro prejudicaram o time. No início do jogo, acabou esfriando o ambiente e depois que o Cruzeiro marca o gol no início do segundo tempo e era um momento de superioridade do Cruzeiro, novamente os sinalizadores são acendidos e isso novamente esfria a equipe. É claro que o Diniz também não pode falar isso, até porque ele sabe que a equipe dele apresentou problemas e não conseguiu esquentar o próprio torcedor que estava na arquibancada, né, Jean? Pois é, Bruno, eu acho assim, existem críticas que podem ser feitas à torcida, de fato a gente acho que não tem que fazer média, que o Diniz evidentemente precisa fazer nesse momento, até porque foi já, depois de 7 jogos, xingado da maneira como a gente viu, mas não foi realmente legal. Eu não vou nem demonizar os sinalizadores em si, claro que assim, o Cruzeiro pediu antes do jogo o tempo todo para que esses sinalizadores não fossem acendidos, porque ia gerar multa, mais uma multa para o Cruzeiro, que já não vive uma situação financeira legal. Então, esse é um aspecto. Agora, do ponto de vista da festa, a gente elogiou muito o que aconteceu na Arena MRV, né, um dia antes. E ali, muito teve a ver também com a empolgação, com todo o furor gerado pelos sinalizadores. A verdade é essa. Só que ali, os sinalizadores acabaram não atrasando o início da partida. Eu acho que o atraso do início da partida teve um impacto, porque o clima era um clima muito legal antes do jogo e não foi um clima tão legal durante o jogo como o Diniz falou. Quer dizer, o Diniz falou que foi legal e não foi. A gente, eu não sei se a torcida estava tensa, estava nervosa, se o atraso... A lentidão do time também não anima a torcida. Claro, que é um time que não vem jogando bem, então assim, mas houve uma questão olhando para esse aspecto emocional, para esse aspecto de ambiente, houve um problema com o atraso do jogo. Eu também discordo das vaias no intervalo e a gente viu alguns jogadores, Matheus Pereira, o Cássio, pedindo para a torcida dar uma segurada. Os jogadores pediram, desculpa, para a torcida também não acender mais sinalizadores. O Cássio estava pedindo a todo momento. Exato, e ali já tinha ido. Quando eles pedem, ali já tinha ido porque era o melhor momento do Cruzeiro no jogo, 15 minutos do segundo tempo.
E aí quando parecia que o Cruzeiro ia embalar, de repente para fazer 2, 3, o jogo para novamente. Atrapalhou mais uma vez. Óbvio que não dá para responsabilizar a torcida e nem os sinalizadores pelo resultado. É óbvio que o time mais uma vez não jogou bem, contra um adversário muito mais frágil tecnicamente. Então a única coisa que o Cruzeiro conseguiu ter foi a posse de bola maior, mas foi uma posse de bola inócua. Foi um time que criou pouquíssimas possibilidades. A alteração do Diniz é daquelas alterações muito Fernando Diniz, né? Você tirar um zagueiro para colocar um meia. Aí parece que tudo está se encaminhando, que tudo vai dar certo, porque o meia que ele colocou faz o gol. E não é que o Matheus Vital seja um cara muito querido pelo torcedor hoje, porque sempre meio apagado em campo. Mas participa da jogada ali, participa né? Da jogada do gol, faz o gol, e aí você tem o... faz o gol não, participa da jogada do gol, e aí você tem o momento de completo desânimo acabando, e o Matheus Vital some do jogo, e a questão inclusive da retirada de um zagueiro gera críticas, porque aí você acaba deixando um pouco mais os laterais, e o William talvez seja o jogador mais ofensivo do Cruzeiro hoje, né? Tirando os caras ali de frente, os atacantes. Então, não foi um jogo legal. É óbvio que dá para buscar o resultado na Argentina, dá, mas vai ter que jogar muito mais do que jogou ontem. E do que tem jogado, né? Na entrevista o Diniz até procurou destacar que o Cruzeiro teve bons momentos contra o Vasco, contra o Bahia, mas em 5 jogos ele ainda não conseguiu vencer. E óbvio que isso vai somando aí ao olhar do torcedor. Então, aqueles gritos específicos para o Fernando Diniz, esses ao final do jogo, não no intervalo, mas ao final do jogo, evidentemente tem a ver com o fato de que ele ainda não venceu. Uma derrota e 6 empates realmente são resultados muito ruins. Acho que tudo do brasileiro ficaria meio de lado se o Cruzeiro conseguir essa vaga na decisão da Sul-Americana. Porque hoje a Sul-Americana pode dar ao Cruzeiro aquilo que ele pode conseguir através do brasileiro, que é a vaga na Libertadores. Então conseguir a vaga na Libertadores e conseguir um título para a conjuntura atual do Cruzeiro, olhando para um contexto um pouco mais amplo para início de temporada, seria um baita resultado, seria uma bela temporada. Mas não está fácil e não vai ser fácil, porque a gente sabe que o clima na Argentina vai ser também um clima bem pegado. Para conseguir isso, ele vai precisar voltar a vencer, seja na Sul-Americana ou no Campeonato Brasileiro, e é algo que o Fernando Diniz ainda não conseguiu por aqui, Luciano. É isso, ainda não conseguiu, prospectando, tentando chegar numa grande final de Sul-Americana. Álvaro Barreal expressou confiança na classificação do Cruzeiro para a final da Copa Sul-Americana, mesmo após o empate em 1-1 com o Lanús no jogo de ida da semifinal. Ele ressaltou que a equipe precisa de uma vitória na Argentina para avançar, e que o confronto é uma partida de 180 minutos, com a classificação ainda em aberto. Barreal alertou para a dificuldade de enfrentar a torcida do Lanús no estádio Ciudad de Lanús, Néstor Dias Pérez, mas afirmou acreditar que o Cruzeiro irá se classificar. Além disso, o argentino falou sobre sua atuação como lateral esquerdo no jogo e cobrou uma reação da equipe no Campeonato Brasileiro, destacando a importância de buscar uma vitória diante do Atlético Paranaense. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!